Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Certamente, quando nós falamos sobre confiar no Senhor, não é algo fácil. Muitos serão os desafios que vão aparecer e muitas são as ocasiões em que nós não teremos sequer nada para nos assegurar. Não teremos nada em que possamos colocar nossa confiança. E as adversidades, elas são inevitáveis em nossa vida. O grande motivo de nós nos angustiarmos é pelo fato de nós não conseguirmos controlar o futuro. O futuro pertence a Deus e Ele é a causa de muitas pessoas andarem ansiosas em todo o tempo. Confiar em Deus é saber que mesmo em meio às adversidades, o seu grande propósito está sendo cumprido em nossa vida. A palavra diz que nós devemos confiar no Senhor e Ele vai endireitar as veredas. Quando nós olhamos para os exemplos bíblicos, nós percebemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus em Romanos 8. E na continuação desse texto ele fala que essas contribuições, essas coisas que acontecem, contribuem para que Deus faça a sua obra de transformação em nós, para que nós a cada dia mais venhamos nos parecer com Cristo. A Bíblia diz em Filipenses 1,6 que Ele começou uma boa obra e é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Certamente, muitos são os caminhos que Ele usa, mas o fim é somente um, que eu e você sejamos transformados por Ele. E nessa transformação, os nossos corações serão mudados para que venhamos parecer com Cristo cada vez mais. A Bíblia diz que nós passaremos por privações, por lutas, por dificuldades, mas ela diz que nós tenhamos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e também nós vamos vencer. Porque há dentro de nós um auxílio sobrenatural chamado Espírito Santo. Esse auxílio sobrenatural é que nos permite vencer cada adversidade de nossa vida. Lembre-se que quando você for tentado, não virá sobre você uma tentação que seja sobrenatural, mas será uma tentação, uma prova que será suportável. E lembre-se sempre que a Bíblia diz que Ele dará uma saída em todas essas provações. O que nós temos que saber é que jamais, nunca estaremos abandonados. Não existe solidão no cristianismo, pois o Espírito Santo não nos abandonará até o dia do retorno de Jesus. Certamente, Davi temeu, pois ele pensou que Deus o entregaria nas mãos de Saul. Mas Davi, se fosse olhar em seu diário, jamais poderia encontrar um só dia em que o Senhor o abandonou. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, quando ele parasse para olhar tudo que Deus fez, ele perceberia que em todas as ocasiões Deus estava com ele. Ele foi o rei ungido, ele foi o rei escolhido, e agora, mesmo passando por diversas adversidades contra Saul, ele chegou a duvidar de Deus. Eu e você estamos na mesma situação. Muitas vezes paramos para pensar se tudo isso que Deus prometeu de fato vai acontecer. Muitas são as dificuldades, muitas são as lutas. Mas o que conforta o nosso coração é que a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Ele, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. E sendo assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20 diz isso. Então, que a minha vida e a sua vida sejam direcionadas pelo Senhor. Que em nome de Jesus, em meio às adversidades e dificuldades, lembre-se, o Senhor está no controle e todas as coisas contribuem para que eu e você venhamos a nos parecer com Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu dia, seja um dia cheio da presença de Deus e que em cada situação você possa se lembrar que Ele endireitará as veredas e Ele é quem nós temos que depositar todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida.